dia a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Neste final de semana, nós vamos refletir sobre uma obra sui generis, o Livro dos Espíritos. Trata-se de uma obra que a humanidade somente no futuro reconhecerá como um todo o grande significado dessa obra. Porque hoje ela ainda está restrita aos espíritas e aos simpatizantes do espiritismo. Somos ainda a minoria no planeta. Mas com toda certeza, no futuro, a humanidade reconhecerá o grande valor dessa obra que em abril passado fez 160 anos do seu lançamento, em 18 de abril de 1857. No nosso seminário nós vamos buscar dar um tom bastante afetivo ao Livro dos Espíritos, porque muito mais de uma obra para ser admirada, o Livro dos Espíritos é uma obra para ser amada, amada por todos nós. Diferentemente de muitos espíritas desavisados que dizem que é uma obra ultrapassada, nós veremos no seminário que é o contrário, é uma obra atualíssima. Traz conhecimentos de ponta, não apenas no século XIX, quando ela foi lançada. Naquela época nem se fala, mas mesmo 160 anos depois, nós vemos o quão o Livro dos Espíritos é atual, o quanto a proposta dele é uma proposta inovadora e renovadora, uma proposta evolucionária para toda a humanidade. Dizemos evolucionária e não revolucionária, porque revolução é um processo focado na violência, no rompimento com as coisas vigentes. E evolução é um processo de continuidade natural da vida que se dá a partir das ideias novas que são colocadas sem romper com o passado, mas evolucionando em relação ao passado. Assim é o Livro dos Espíritos. Ele não revolucionou, rompendo com as ideias cristãs, muito pelo contrário. Ele evolucionou o entendimento das ideias cristãs, porque com o Livro dos Espíritos nós tivemos o advento do Consolador, prometido por Jesus. A doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus, não para romper com o passado, mas para reviver o cristianismo dos primórdios. Então, essa obra que inaugura o advento do Consolador na Terra deve ser vista nesse ângulo. Uma obra que deve tocar profundamente os nossos corações, para que nós, ao sentir o amor pela obra, busquemos conhecê-la
na sua intimidade. É impossível num seminário de 12 horas esgotar uma obra com 1019 perguntas dos mais variados temas que a humanidade pode tocar. Então nós vamos, nesse seminário, depois o Rafa explicará melhor essa questão do tema e de como será conduzido, mas o seminário não pretende esgotar a obra, natural, não é possível. Nós precisaríamos de dezenas de seminários de 12 horas para poder dar uma visão global da obra. Então nós trabalharemos aqui um toque afetivo à obra, um toque que faça com que nós sintamos um prazer de pegar a obra, de manuseá-la, pergunta a pergunta, buscando sentir o que os benfeitores da humanidade, os espíritos superiores que nos legaram essa obra por meio de Allan Kardec, o que eles têm a dizer. Porque somente assim é que nós vamos adentrar no princípio que essa obra traz. Nós vemos ainda muitas pessoas no movimento espírita lendo a obra como se fosse uma obrigação, que tem que ler o Livro dos Espíritos de ponta a ponta, pelo menos uma vez na vida. Todo espírita tem a obrigação de fazer isso. Na verdade, não existe obrigação nenhuma, porque não existe lei de obrigação, existe uma lei do dever. Isso é lógico, porque o dever vem da nossa consciência, a obrigação é uma imposição. E ninguém vai sentir carinho, amor por uma obra que lê por obrigação. Vai passar pelas perguntas como alguém que se livra de um fardo, e a hora que termina, opa, consegui, terminei o Livro dos Espíritos. Enquanto pensarmos assim, vamos ter uma visão distanciada da obra. Quando nós pensarmos a obra como um instrumento para que nós possamos aferir um entendimento melhor de Deus, da vida, das leis divinas, de tudo que nos toca profundamente a vida, para que nós tenhamos uma visão mais profunda dela e encontrar um sentido existencial que nos ofereça uma direção segura. Enquanto nós não tivermos pela obra essa visão, nós ficaremos na leitura por obrigação. E o nosso convite nesse seminário é que nós sintamos tanto carinho por essa obra, o Livro dos Espíritos, que ao pegar, seja de um ponta a ponta, da introdução dos prolegômenos até a conclusão, ou esporadicamente perguntas aqui e acolá, nós tenhamos pela obra um sentimento não apenas de veneração pelo conteúdo, mas sobretudo de afeto por essa obra que somos convidados a trazer muito junto ao nosso coração. Então, com base nisso, nós vamos começar a refletir sobre o conteúdo do seminário de uma forma bastante afetiva. Então, o Livro dos Espíritos, 160 anos
convidando ao sentido existencial. Como nós falamos, o Livro dos Espíritos é esse convite permanente à busca do sentido existencial. Em 18 de abril de 2017, o Livro dos Espíritos fez 160 anos de publicação. A humanidade ainda não aferiu a importância dessa obra para que a sociedade humana evolua do padrão em que está para um muito mais elevado. Convidamos a todos a sentirem um carinho especial por essa obra, que nos ajuda de uma forma muito lógica e afetiva a encontrarmos um sentido existencial e vivamos felizes. Reflitamos a seguir sobre este caso narrado por Hilário Silva no livro O Espírito de Verdade, psicografia de Francisco Cândido Xavier, de modo que sintamos uma profunda afetividade pelo Livro dos Espíritos e pelo codificador Allan Kardec. Vamos ver a história, que é belíssima, está no livro que é uma compilação de vários autores, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, naquela triste manhã de abril de 1860, estava exausto, acabrunhado, fazia frio, muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissora venda de livros, escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. A pressão aumentava. Missivas sarcásticas avolumavam-se à mesa. Quando mais desalentado se mostrava, chega a paciente esposa, Madame Rivail, a doce Gabi, a entregar-lhe certa encomenda, cuidadosamente apresentada. O professor abriu o embrulho, encontrando uma carta singela, e leu: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e esperança. Quando, no início deste ano, de modo inesperado, minha Antoniette partiu desta vida, levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem, do mundo, e vivendo com as dúvidas aflitivas de nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me, e eu não passava agora de trapo humano. Faltava o trabalho, e meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam.
Namorava diversas vezes o Senna e acabei planejando o suicídio. Seria fácil, não sei nadar, pensava. Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a ponte Marie. Olhei em torno, contemplando a corrente, e ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei um objeto, algo molhado, que se deslocou da murada, caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça de poste vizinho, pude ler logo no frontispício, entre irritado e curioso. Esta obra salvou-me a vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. A. Lohan. Estupefato, li a obra O Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem. Volume esse que passo às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que aprouver. Ainda constavam da mensagem agradecimentos finais, a assinatura, a data e o endereço do remetente. O codificador desempacotou então um exemplar de O Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo e na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção não somente a observação ao que o missivista se referia, mas também outra, em letra firme. Salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. José Perrier. Após a leitura da carta providencial, o professor Rivail experimentou nova luz a banhá-lo por dentro. Conchegando o livro ao peito, raciocinava não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Diante de seu espírito turbilhonava o mundo necessitado de renovação e consolo. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública, onde passavam operários e mulheres do povo, crianças e velhinhos. O notável obreiro da grande revelação respirou a longos haustos e, antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Hilário Silva. É esta obra que nós vamos, neste final de semana, tratar. O convite é esse. Da mesma forma que o Lohan teve a sua vida salva pelo Livro dos Espíritos, e depois o Sr. Perrier, que nós sintamos um amor profundo por essa obra, para não chegar num vazio existencial desse nível,
e querer pôr a nossa vida a termo, porque ela não acabará, ela continuará existindo numa outra dimensão. O Livro dos Espíritos mostra isso com muita clareza, bem como outras obras básicas. Então, o nosso convite nesse fim de semana, que nós abramos o nosso coração para sentir o que o Lohan sentiu lá há quase 160 anos atrás, que o José Perrier sentiu e que, sobretudo, Allan Kardec sentiu nesse momento em que ele estava acabrunhado, com tantas dificuldades, com tantas calúnias e difamações que recebeu após a publicação da obra, porque todo um movimento evolucionário surgia a partir dali, e todo movimento evolucionário é atacado violentamente por aqueles que estão acomodados nas suas mesmices. Esse momento, Allan Kardec, como diz Hilário Silva, respirou, tomou fôlego e durante todos os anos seguintes prosseguiu não apenas fazendo novas edições de O Livro dos Espíritos, mas trazendo o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, os 12 volumes hoje da Revista Espírita, 12 anos ininterruptos de fascículos mensais que hoje estão encadernados em 12 volumes, com uma clareza de ensinamentos que começaram com o Livro dos Espíritos. Então, esse manancial riquíssimo que nós temos à disposição de todos nós, o convite consciencial que todos nós temos é de valorizar integralmente esta obra. Com certeza, nesses 160 anos de O Livro dos Espíritos, já deve ter salvado milhares de pessoas do suicídio. No entanto, o objetivo da doutrina espírita que ele inaugura não é apenas o de manter os espíritos encarnados no corpo, mas transformar moralmente a humanidade pela aplicação dos seus princípios na vida de cada um de nós, preparando a regeneração da terra, eliminando da face da terra não apenas o suicídio, mas também o aborto, a pena de morte, a eutanásia, as guerras, a criminalidade, a corrupção, a pedofilia e outras perversões da sexolatria, enfim, todas as chagas próprias produzidas pelo materialismo e pelo pseudo-espiritualismo. O grande objetivo da doutrina espírita é esse. O grande objetivo de O Livro dos Espíritos, que deve ser visto como o livro dos espíritos superiores da Terra, não é uma obra qualquer. Allan Kardec também era um espírito superior que reencarnou com a missão de codificar a doutrina espírita. Talvez o mais preparado, pelo que o Emmanuel diz no livro A Caminho da Luz, provavelmente o mais evoluído de todos ligados à Terra, reencarnou para ter a missão mais espinhosa, que era a missão de compilar todos esses conhecimentos e, a partir do Livro dos Espíritos, nos legar a doutrina espírita. As perguntas são de uma profundidade muito grande. Somente um espírito
com tamanho cabedal de experiência, de conhecimento da vida, poderia elaborar as perguntas que Allan Kardec fez. Das 1019 perguntas, tirando as que A e B, algumas até com C, 4 perguntas, 2 perguntas numa só, porque são 1019 no todo numerado. Mas tem muitas perguntas A, B e até C na obra. Então, somente um espírito de alta envergadura moral poderia fazer esse trabalho. E outros espíritos que permaneceram na dimensão espiritual, alguns deles assinam a introdução, o prolegômenos da obra, espíritos que se destacaram na humanidade ao longo do tempo, alguns outros que não se destacaram do ponto de vista histórico, mas se destacaram do ponto de vista moral. São esses espíritos que respondem às perguntas. Na parte 4ª do livro, são várias perguntas assinadas, que inauguram uma prática corrente em O Evangelho segundo o Espiritismo, nas chamadas Instruções dos Espíritos. Então é essa obra que nós temos à nossa disposição, que trabalharemos nesse fim de semana, que convidamos a todos a não apenas admirá-la, repetindo mais uma vez, convidamos a todos a sentir um carinho muito grande por ela, amá-la, porque ela realmente é um marco para a humanidade. Com certeza, no futuro, essa obra será estudada em universidades, será enaltecida pelos historiadores, quando a humanidade já estiver em franca regeneração, em que o materialismo definitivamente estiver ressignificado pela profundidade da visão espiritualista e, sobretudo, espiritista da vida, nós teremos o reconhecimento desta obra pela humanidade como um todo. Mas nós espíritas, já temos a alegria de poder reconhecê-la aqui agora, antecipando milhões e milhões de pessoas que ainda nem conhecem essa obra, ou nunca ouviram falar dela, ou se já ouviram, nunca ligaram ao sentido e à profundidade dela para toda a humanidade. Então, nós não somos privilegiados por conhecê-la, mas as nossas responsabilidades se ampliam muito mais consciencialmente por conhecer essa obra, saber da importância dela, e daí o convite para que nós sintamos um amor profundo por ela e a estudemos continuamente, porque, como diz o próprio Allan Kardec, na conclusão do Livro dos Espíritos, a ciência do infinito se aprende diariamente. Nós estamos muito distantes do momento em que poderemos dizer, já sabemos tudo. Então o convite é que estudemos a obra continuamente, porque a profundidade dela é muito grande. E cada ano que passa, em que nós estudamos a obra, nós percebemos que a maturidade amplia a capacidade de interpretação, de entendimento da obra. Então, aqueles que estudam o Livro dos Espíritos ininterruptamente ao longo dos anos percebem essa nuance de capacidade de apreensão de conceitos que parece que a cada ano nós estamos vendo pela primeira vez, porque não conseguimos entendê-los antes, e com a maturidade, com o próprio aperfeiçoamento intelecto-moral, nós vamos ampliando a capacidade. Por isso que,
como é uma obra dos espíritos superiores, e nós, de um modo geral, nós estamos distantes dessa superioridade toda, não é uma obra a ser esgotada numa leitura de ponta a ponta, ou mesmo de um estudo de ponta a ponta e nunca mais abri-la. É para que seja repetida, repetida, repetida muitas e muitas vezes. No estudo reflexivo das obras básicas, que durante 7 anos fizemos às terças-feiras aqui na Federação, nós estudamos várias perguntas repetidas vezes. A 115, por exemplo, a gente falava quase que todos os encontros. Quem participou sabe disso. E cada vez que nós refletimos a questão 115, como faremos neste seminário, nós vemos nuances novas e pontos novos a serem refletidos. Então, uma obra como essa, no nível evolutivo que nós estamos, é inesgotável. Somente quando formos espíritos superiores, nós podemos dizer, agora sim, nós conhecemos tudo que está no livro dos espíritos, porque agora estamos equiparados aos espíritos que estavam naquela época, né? Porque eles já vão estar bem adiantados em relação a nós. Mas nos estaremos equiparados a esse momento evolutivo da humanidade, desses espíritos que nos trouxeram essa obra. Então, que tenhamos um excelente seminário. Agora o Afro vai dar umas questões mais técnicas de como funcionará todo o seminário, mas o convite é repetido mais uma vez. Que tenhamos um profundo afeto e um carinho pela obra. Muito bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Que Jesus nos mantenha na sua doce paz e que esse clima de profundidade e amor pela obra, o Livro dos Espíritos, pela doutrina espírita como um todo, continue a nos envolver na presença amorosa de Jesus. Falaremos agora sobre a proposta deste seminário e o que motivou o tema. A humanidade nos dias atuais vive a mais decisiva fase do progresso intelecto-moral, porque estamos vivendo a grande transição, conforme diz Joana de Ângeles. Diferente de outros períodos da história, o ser humano conquistou muita liberdade de pensamento e ação, com o progresso da inteligência, o avanço da tecnologia e a comunicação global. A crise, porém, é interna, porque essa mesma humanidade ainda não conquistou, em sua generalidade, a essencial capacidade de amar uns aos outros. A proposta deste seminário traz 2 perspectivas. A primeira é apresentar o Livro dos Espíritos como uma obra prática, aplicável à nossa transformação intelecto-moral, repleta de orientações claras de como é possível modificar o nosso modo de pensar e sentir a vida, de modo que tenhamos uma visão imortalista, considerando as leis divinas numa perspectiva justa, amorosa e caridosa. Então, a primeira proposta é deixarmos claro que o Livro dos Espíritos, ele não é uma teoria. Ele se faz através de todo um processo de conhecimento, que obviamente vai tocar muitas teorias. Mas a teoria pressupõe muitas vezes que ainda precisa de comprovação. A teoria faz uma digressão sobre algum tipo de situação da natureza, alguma questão sobre a vida,
e muitas vezes depois todo um processo de comprovação daquela teoria. Mas o Livro dos Espíritos é uma revelação. Então ela não fala de alguma coisa que está só no campo do saber. Ela é a expressão viva daqueles que sabem o que são as leis da natureza, como funcionam as leis da natureza, e como é que nós, que ainda não sabemos, que ainda não compreendemos e que ainda não vivenciamos as leis morais da natureza, de uma forma profunda e ampla, podemos alcançar esta compreensão. Então, apesar de em muitos momentos o Livro dos Espíritos falar de questões que tocam a ciência natural, a ciência psicológica, a biologia, a química, a pedagogia, a educação, a andragogia, várias formas de entender a educação, que toca a ecologia, são vários outros pontos que a obra toca. Ela toca em essência a existência do espírito e a sua natureza imortal e a sua relação com o mundo corporal, e como também é o mundo causal, o mundo dos espíritos, e toda a estrutura deste conhecimento não é um conhecimento teorizado, ele é um conhecimento vivo, ele é um conhecimento revelado para nós. Então não há uma pergunta, por mais que possa nos parecer uma pergunta intelectual apenas, não há uma pergunta de O Livro dos Espíritos que não tenha uma finalidade moral. Porque não se trata de apenas conhecer coisas, mas o que é que eu faço com isso que eu conheço? Então, para nós sabermos, na área do conhecimento, sobre os planetas, sobre o funcionamento do universo, sobre a existência do perispírito, sobre as propriedades do perispírito, sobre o fato que viemos simples e ignorantes, do átomo ao arcanjo, todas essas colocações, como é a sociedade, como funciona o mecanismo da sociedade de um ponto de vista espiritual, todas essas questões não são de ordem apenas intelectiva, porque elas todas formam um grande conjunto para sabermos aplicar o que disso nos convida a fazermos uma conexão com as leis imutáveis da vida. Porque é na vida prática, é no processo operacional da vida que nós vamos ser convidados a lidar com as leis divinas em nossa consciência. Então, ter noção de como as coisas funcionam, do ponto de vista da nossa transformação moral, é sabermos que temos uma bússola, que é capaz de nos auxiliar a chegarmos além do que já estamos na rota segura da autotransformação e da evolução. Pela lei de justiça, amor e caridade, nós temos o grande parâmetro da nossa evolução espiritual. A segunda proposta é demonstrar a profundidade esclarecedora e consoladora da obra pela sua capacidade de resolver paradigmas antes insolúveis, pela contribuição meramente humana e que somente pela intervenção dos espíritos superiores e suas respostas elevadíssimas recebemos as luzes para as equações existenciais mais graves da vida. Uma das características interessantíssimas que vamos verificar
é que se não fosse a revelação, se não fosse a ação dos espíritos superiores virem e nos oferecerem esse esclarecimento, grande parte da compreensão do que hoje nós temos enquanto realidade do mundo espiritual, certeza da imortalidade da alma, lógica da reencarnação, compreensão da pluralidade dos mundos habitados, ficariam aí, como de certa forma está fora do círculo da compreensão espírita, em discussões e discussões e discussões intermináveis. Porque existem questões, existem equações que o ser humano, por mais que ele vá no âmbito da pesquisa para cá, da investigação para lá, da filosofia para outro caminho, tem questões que nós, enquanto humanidade, em termos evolutivos mesmo, eu estou dizendo, nós não alcançamos determinadas formas de pensar elevada para dar sustentação às nossas investigações. É aí que essa capacidade elevada de pensar, esse nível de uma ideia além da ideia que a humanidade já tem sobre alguma coisa, quando chega, ilumina todos os cômodos da casa, como diz Jesus na parábola da candeia, ilumina todos os cômodos da casa, porque começa a dar uma conexão de sentido que estava esparsa, que estava separada em pensamentos aqui, filosofias ali, fragmentos de uma verdade para cá, mas que não havia essa união que trouxesse um eixo central, uma forma central de compreender. Realmente a doutrina espírita nos dá essa forma de compreender realmente o funcionamento das leis divinas. Então a proposta se constitui em sentirmos o quanto isso é transformador e também termos noção de todas as questões que possamos pensar no seminário. Como diz o nosso Alírio, nós não temos minimamente a capacidade de equalizar as questões todas do Livro dos Espíritos, mas nós temos a capacidade de, pela proposta, verificar o quanto essas questões que vamos estudar hoje e amanhã, elas já são paradigmáticas, elas abrem novas visões, novos paradigmas para o entendimento real das questões das leis, da natureza e da vida como um todo. Para que uma grande ideia ela possa se instalar na Terra, devemos considerar 3 aspectos, e que nós chamamos aqui de 3 pilares fundamentais. Uma ideia, para ser autorizada, vamos colocar assim, para que chegue até a Terra, ela não chega se não for por uma autorização da espiritualidade superior. Falamos muito sobre os avanços que a humanidade hoje traz na área da genética, na área da física nuclear, mas nenhuma ideia superior alcança o planeta Terra se não for autorizado pelos espíritos superiores e por Jesus, obviamente, que é o governador espiritual do planeta. Nisso nós vamos verificar que a ciência da Terra avançou nas investigações de muitas questões que hoje nós podemos desfrutar de uma maneira cotidiana. Nós sabemos que só temos energia elétrica, só podemos entrar em contato com alguém através do computador, só podemos viajar milhares de quilômetros pelo avião, com o avião em até outro local, porque houveram pessoas que foram estudando como as leis funcionam. Se eles não tivessem aprofundado o estudo de leis do magnetismo, da eletricidade, da gravidade, da propulsão, da combustão,
nós não poderíamos hoje estar diante de uma sociedade tecnológica, moderna e tudo mais. Nós também sabemos que o conhecimento não vem apenas pela investigação, conforme acabamos de dizer, também vem pela experiência. O conhecimento que vem pela experiência é aquele conhecimento que é passado também de geração para geração, através da cultura, através do que um povo aprendeu em determinada região, e que ele consegue transmitir para os seus descendentes, que consequentemente transmitem para outros. É o conhecimento que vem da experiência. Muitas vezes nós temos o chamado ditado popular, que são aquelas frases que os nossos antigos falavam. Em muitos desses ditados populares, nós vamos ver sabedorias que vêm da experiência de vida e que nesse mecanismo por tentativa, erro, acerto, a pessoa vai absorvendo e entendendo que a coisa se processa de uma forma, compreende como isso é real, como isso não é real e consegue depois assimilar e transmitir. E existe uma terceira forma de compreender como que as ideias se processam na Terra. Não é nem pela investigação propriamente dita, o conhecimento, e não é nem pela experiência propriamente dita, mas ela vem por um terceiro mecanismo, que é o mecanismo da revelação. Então, no antigo povo hebreu, nós vamos ver os profetas trazendo revelações. Nós vamos ver no Egito os sacerdotes egípcios, os médiuns trazendo revelações. Nós vamos também observar na Grécia as pitonisas, os oráculos trazendo revelações. Então, através deste contato com o mundo espiritual, com as revelações que sempre aconteceu na humanidade, essas três formas do ser humano lidar com as ideias que chegam, sempre impulsionaram a humanidade a caminhar, a progredir. Porém, aqui nós vamos ver que esses três pilares, quando se trata do livro dos Espíritos, ele tem uma característica muito interessante e específica. Para desenvolver o grande projeto iluminativo de Jesus, de implementação do Consolador na Terra, iniciado com a publicação de O Livro dos Espíritos, contou com uma tríade essencial para implementar toda a proposta iluminativa: conhecimento, experiência e revelação. Então, os três pilares: conhecimento, experiência e revelação. Vamos ver como esses três pilares funcionam sempre de maneira harmônica, lidando com as questões superiores, obviamente que estamos falando, e de maneira integrada umas com as outras. Com o conhecimento, nós temos no Livro dos Espíritos o conhecimento dos espíritos superiores, ou seja, nesta frequência de conhecimento que a humanidade está agora, eles chegaram com conhecimentos bem mais elevados do que nós já alcançamos, seja pela investigação, seja pelo conhecimento propriamente dito, ou seja pela experiência propriamente dita. A humanidade, ela segue em degraus, ela vai evoluindo pouco a pouco. Então, ela traz conhecimentos e ela traz experiência. O conhecimento dos espíritos superiores é além desse conhecimento que nós já temos até agora. E aí vem a experiência. A humanidade, de uma característica mediana, nós já experimentamos muitas questões ao longo da história. Experimentamos conquistas, experimentamos o progresso, experimentamos as guerras, experimentamos muita coisa. Nós podemos dizer sem dúvida que nós somos espíritos experimentados.
nós não somos espíritos superiores, mas nós somos espíritos experimentados. O que nós hoje estamos fazendo de nós, o que nós hoje estamos buscando realizar para nós, é fruto de um conjunto de experiências que passamos nas reencarnações anteriores, e que agora nós estamos refletindo, compreendendo que as inclinações, as decisões, as escolhas que fizemos no passado não faz mais sentido para nós, porque nós somos espíritos experimentados na dor, porque nós somos espíritos que muitas vezes nos infundimos no sofrimento. Hoje nós estamos com uma característica mais amena, de certa forma, do que tínhamos atrás. Pode ser que ainda reconheçamos em nós os traços de uma personalidade combativa, os traços de uma personalidade agressiva, ou de uma personalidade que traz um processo depressivo, prepotente. Pode ser que já ainda reconheçamos isso em nós, e é bom que nós reconheçamos isso em nós. Porém, nós somos espíritos experimentados na dor. E a experiência que nós passamos nos ensinou muitas coisas. Com o conhecimento que nós tínhamos, por exemplo, o conhecimento do Evangelho de Jesus, que nós tínhamos em outras existências, não foi para nós bem aproveitado, e nós não experimentamos adentrar na essência da palavra do Evangelho de Jesus, podendo experimentar outros tipos de compreensão de sentimentos. Acabamos então experimentando a dor, acabamos muitas vezes infundindo no sofrimento, mas valeu para que nós saibamos hoje quais são as escolhas que devemos fazer. E os espíritos superiores, em O Livro dos Espíritos, eles vêm trazer apenas o conhecimento? Não. Eles também vêm trazer a experiência de séculos de transformação e de evolução moral. Vejamos que o fato de nós encontrarmos no Livro dos Espíritos a assinatura de Sócrates, a assinatura de Platão, a assinatura de Santo Agostinho, de João Evangelista, não é um tipo de propaganda que Allan Kardec quis colocar por conta das assinaturas dos espíritos. Não há essa intenção do codificador em fazer com que a obra fosse uma obra para ser admirada. O fato de termos a assinatura desses espíritos e a coerência dos seus pensamentos que estão na obra, e a forma como eles poderiam exprimir esses pensamentos, tem a ver com o conjunto das grandes verdades que a obra conseguiu reunir. A obra reúne num feixe de varas as verdades que estavam esparsas na humanidade. Ela conseguiu colocar em termos de equação um pensamento que vinha desde a Grécia Antiga, que passa pela filosofia de Santo Agostinho, que bebeu na fonte inclusive da Grécia Antiga, especificamente de Aristóteles, até os pensamentos elevados dos espíritos como João Evangelista, o espírito Lázaro, e assim sucessivamente, até chegarem alguns bispos da própria época ali, próxima a Allan Kardec, os bispos ali da França, que oferecem, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, algumas das suas comunicações. Então, o Espiritismo, ele, em toda essa sua estrutura, ele vai reunindo esse feixe de varas das grandes verdades. E o Livro dos Espíritos inaugura esse processo através das experiências elevadas desses espíritos, por meio da revelação. Agora, nesse introito, nós vamos compreender com mais profundidade
cada texto aqui relatado. Os 3 pilares que fundamentam a autoridade moral do Livro dos Espíritos. O conhecimento resulta de todos os esforços que o espírito imortal realiza, quando encarnado ou desencarnado, para compreender e decodificar com finalidade evolutiva os conteúdos relacionados às leis divinas, tornando-se paulatinamente consciente da verdade. Essa é a grande missão que o espírito imortal traz assinada na própria consciência, conforme exarado na questão 115 do Livro dos Espíritos, que é conhecendo a verdade para nos aproximarmos de Deus. A experiência é a aquisição pelo espírito imortal de convicções e valores ao passar pelas diversas experiências desafio, que constitui as expiações e provas, e as experiências estímulo, que auxiliam o espírito a cumprir as leis divinas. Ambas, quando bem utilizadas pelo espírito, geram experiências aprendizado. Então imaginemos o espírito passando pelas experiências desafio. Quantas coisas assimila, quantas coisas é capaz de progredir. Quando nós então verificamos a grandiosidade de uma revelação através de Santo Agostinho, ou no caso Agostinho de Hipona, quando ele vem falar do autoconhecimento na 919 de O Livro dos Espíritos, por exemplo, e que Kardec pergunta ao meio prático na 919A, alguém que não tenha uma experiência prática, alguém que não tenha feito esforços de verdade, pode dizer como que se pratica? É possível? Não. Quando Santo Agostinho revela o meio prático e descreve Allan Kardec, nós estamos diante de um espírito que reencarnou no ano 300 e pouco da era cristã. E de lá para cá passou séculos e séculos. E ele vai oferecer essa resposta no ano de 1857, com a publicação, claro que antes, mas consideremos oficialmente com a publicação. São muitos séculos daquele espírito que na história de Agostinho começou na categoria de um devasso. Quando nós vamos ver a história de Santo Agostinho, ele não era aquele menininho bonzinho, religioso, que ia na igreja, que fazia as coisas certinhas e de repente sentiu um chamado maior e começou a pregar o Evangelho. Ele ia para os prostíbulos, ele se entregava às orgias, mas graças ao empenho profundo da sua mãe, o fato dele ser um espírito inteligente, com capacidade, ele ainda não tinha moral elevada, mas quando ele vê na mesa a frase toma e lê o Evangelho, e tudo aquilo que a mãe havia lhe dito, a mãe era uma cristã verdadeira, de exemplo. Agostinho tem um impacto profundo, como se entendesse que toda aquela vida que ele estava vivendo, nada tinha a ver com a sua programação reencarnatória. E ele começa então naquele instante a mergulhar
sobre o sentido da vida, o que realmente ele queria ser na vida, e começa a experimentar os desafios de se autotransformar de maneira prática, para que ele conseguisse lidar com as tendências sexólatras que ele tinha, as características impulsivas que ele trazia, e outras tantas características combativas, rebeldes. Ele fez um acordo com a própria consciência. Agostinho mergulhou em saber lidar especificamente com os atos que ele praticava. Ele soube experimentar o que era sentir, o que fazia com o outro, o que era fazer o outro, ao outro, uma ofensa, qual era a consequência de uma palavra ríspida, e que o outro saía acabrunhado, saía chorando. Ele resolveu mergulhar na ciência de descobrir isso, e fazia isso todos os dias. Passava em revista não apenas o que ele tinha feito, mas passava em revista o que ele tinha pensado na hora que ele tinha feito. Passava em revista o que ele tinha sentido na hora que ele tinha feito. Passava em revista qual que era a intenção dele na hora que ele tinha feito. Então ele mergulhava numa dimensão de intenção, pensamento e sentimento. Porque muitas vezes nós fazemos atos e falamos para nós mesmos: não, eu fiz, estava certo fazer daquele jeito, tinha que ser feito daquele jeito, a pessoa merecia aquilo. Calma, mergulhemos na experiência de perceber o que nós pensamos na hora que fizemos. Pensamos profundamente a caridade, não foi? O que nós sentimos na hora que fizemos? Sentimos uma paz enorme, não foi? Não, às vezes não foi. E Agostinho mergulhou nisso. Aí eu pergunto para todos nós: vale a pena sentarmos assim, como se fosse uma conversa, né? Vale a pena Santo Agostinho nos oferecer pelo menos assim, uns 10 minutos do seu tempo? Vale a pena conversarmos com o Espírito que há tantos séculos já faz exercícios cada vez mais profundos e agora em nível mais elevado, óbvio, de autotransformação, de evolução? Vale a pena conversar com esse Espírito, assim, 10 minutos. Quem gostaria de ter essa chance? Todos nós. E se eu contar para todos nós que abrir a 919, e a 919A é conversar com esse Espírito 1 hora, se nós quisermos, 2 horas, se nós quisermos, porque ele trouxe a experiência dele. Então vejamos a profundidade que é o Livro dos Espíritos. E aí nós temos outra parte desse texto: se o Espírito se encontra em sintonia com a verdade universal, a experiência será amorosa, e ele obterá uma conquista aprendizado naquele mesmo instante. Caso esteja em dissonância com a verdade, deixando de buscar conhecimento e não se entregando às orientações cristãs e dos espíritos superiores, a experiência lhe será dolorosa, e o espírito adiará a conquista aprendizado para um tempo indefinido. Não é infinito, é indefinido, até que humilde o seu orgulho e amance a sua rebeldia
colocando-se como aprendiz da vida em sintonia e identificação com as leis divinas. Mas se um livro como esse já nos oferece um conjunto de experiências de espíritos experimentados na dor e experimentados no amor, por que nós vamos desprezar, considerando o tempo reencarnatório que nós temos, que é tão breve? O que nós vamos fazer? Aguardar que essas experiências dolorosas, sempre retificadoras, obviamente, convite à reparação, mas chegue no extremo agudo dos nossos corações? Não é necessário. É misericordioso podermos, numa grande força de solidariedade, aproveitarmos o que há de solidário nas experiências desses espíritos, né? Como um pai, né, ou uma mãe que bem sabe que o filho está indo por determinado rumo, o pai e a mãe têm certeza e fala: filho, filha, pensa um pouco mais sobre isso, veja para cá se não é melhor a sua decisão. Geralmente, o que os filhos adolescentes fazem? Você não sabe de nada, isso é coisa do meu pai e da minha mãe, que não querem que eu tenha as minhas próprias ideias. Não é isso. Os espíritos superiores aqui estão trazendo essas orientações, mais ou menos nessa proporção, só que de uma maneira bem mais elevada, para nós, enquanto espíritos imortais, de questões que eles já sabem como funcionam. O conhecimento e a experiência são resultado de um processo anímico, fruto do esforço do espírito imortal em direção à plenitude. O que significa essa frase? Que o conhecimento que a humanidade adquiriu até hoje é fruto dos espíritos que vão reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando. Aprende no mundo espiritual, vem para a Terra, investiga mais, aprende, eleva, auxilia a humanidade a conhecer um pouco mais sobre as coisas, transmite este conhecimento para a geração que fica, a experiência é assimilada, mais uma vez isso fica registrado no ser, como se portar, como se não portar, né? Dentro daquela perspectiva, o que é o bem e o que é o mal do Livro dos Espíritos, né? O bem é tudo aquilo que está conforme a lei, o mal é tudo aquilo que está contrário à lei. Então a experiência também nos dá essa informação. Por aqui eu estou sofrendo, não vale a pena. Por ali eu me sinto em paz, então é por aqui que eu vou. Isso também é possível ser transmitido, só que isso acontece conosco, pelo conhecimento e pela experiência. A revelação resulta do auxílio espiritual fraterno daqueles que já adquiriram muitas experiências e profundo conhecimento das leis divinas, e que trazem as suas experiências e conhecimentos para aqueles que ainda estão por conquistá-las. Jesus foi o revelador por excelência, que nos ensinou a amar a Deus como Pai amoroso e as suas leis. Os espíritos superiores vêm em O Livro dos Espíritos, em nome de Jesus, nos revelar aquilo que o Cristo falou por meio de alegorias e de parábolas. Então vejamos que coisa fantástica. Houve um ser que reuniu os três pilares em si mesmo. Houve um ser, que eu digo historicamente, na Terra, né? Porque esse ser existe, há o ser, né? Mas historicamente, Jesus. Jesus reúne, né, o conhecimento crístico, a experiência de um espírito crístico e a revelação com as leis divinas, totalmente sintonizado com as leis divinas em si mesmo. Por isso, a vinda de Jesus não poderia, obviamente, ser de outra forma, dividir a humanidade em duas fases, antes e depois dele.
porque ele reúne em si mesmo a revelação da verdade vivida, o conhecimento das leis divinas na prática e a experiência do amor manifesto. Se não fosse a presença de Jesus na terra, por mais que nós tivéssemos reflexões sobre a existência do amor, como Platão já falava, como os poetas já falavam, Horácio, Ovídio, os poetas romanos, gregos, enfim, por mais que a humanidade tivesse noção de que haveria possibilidade de existir um homem que vivesse totalmente a consciência, não havia ainda na humanidade um ser que pudesse demonstrar que a existência do amor profundo, vivo, intenso, é possível no comportamento. Com Jesus, isso muda. Agora nós temos o contato de alguém que viveu no comportamento todos os pontos do amor, todas as dimensões possíveis do amor, principalmente porque havia um questionamento, isso em termos de filosofia antiga, que chegaria a um ponto que o homem ainda assim aceitaria o seu interesse pessoal. Ele poderia ceder aqui, ser bom ali, ser generoso ali, mas não. Dependendo das circunstâncias, chega um momento que ele não vai colocar o outro, mas ele vai pelo interesse pessoal. É uma questão instintiva, é uma questão de proteção. Mas Jesus fez completamente a iluminação disso. Ele ofereceu o modo iluminado de pensar sobre isso. É possível ir até no mais agudo interesse pessoal e renunciar a tudo isso pela força indiscutível do amor de Deus. Então Jesus, ele iluminou todos os níveis de compreensão do comportamento, até onde o ser humano pode ir pela força do amor. Hoje nós temos um modelo e um guia disso. A revelação é resultado de um processo mediúnico, no qual os espíritos superiores, cumprindo as leis de amor, justiça e caridade, misericórdia e solidariedade, revelam o que já sabem e o que experienciaram a médiuns com eles sintonizados, com o fim de ajudar os espíritos encarnados na caminhada rumo à aquisição de conhecimento e experiência. Todas as instruções dos espíritos superiores, portanto, provêm da fonte de suas experiências, bem como da compreensão profunda e vivência das leis divinas. Então a revelação tem o conhecimento superior, a experiência superior, por espíritos superiores que trazem isso para nós. Aí eu faço uma pergunta reflexiva. Imagine se nós, na humanidade, só caminhássemos com o nosso conhecimento e com a nossa experiência. Vamos supor, em tese, que nós tiramos a revelação. Nós só caminhamos pelo conhecimento e pela experiência. O que nós conhecermos, nós transmitimos. O que nós experimentamos, nós também transmitimos. Ficaria só nisso, conhecimento, experiência. Que não tivesse a revelação. Em que idade nós estaríamos hoje? Sei lá se nós estaríamos na Idade Média. Porque se fosse só pelo conhecimento e só pela experiência, e nós não tivéssemos o auxílio de tempos em tempos da orientação desses espíritos que deram rumo para a humanidade, que será que seria de nós? É verdade, porque se com esse auxílio a gente ainda está nesse nível de atraso, né?
A nossa companheira, seu nome é? A Adriane está dizendo, é verdade, porque se com esse auxílio nós ainda estamos nesse tipo de problemática moral, vamos colocar assim, imagine se não tivesse, né? Então, eis que para nós os espíritas, a revelação já não vem mais com alegorias, a revelação não vem com pensamento genérico, a revelação vem de que forma para nós que estamos no espiritismo, compreendendo e vivenciando o movimento espírita? É uma revelação de cunho abrangente para a humanidade, claro, não é só para nós, mas é de característica específica. Veja, um espírito que diz assim, um meio prático, deixa eu te explicar, fazei como fazia em minha última encarnação, terminava o dia, eu passava em revista o que eu fazia. Gente, isso é genérico ou é específico? É bem específico. Então nós espíritas, nós temos todas as ferramentas necessárias e fundamentais para o desenvolvimento de um novo eu, do eu imortal que somos, de um eu universalmente amoroso. Vejamos que aí começa a compreensão da nossa relação mais reflexiva com o conteúdo que o Livro dos Espíritos nos traz. Não é uma obra que veio nos abrir entendimentos intelectuais apenas, ela traz o âmbito do que o ser vai se tornar, está convidado a se tornar. O Livro dos Espíritos foi o início de uma revelação que marcou uma nova era para a humanidade, trazendo para o planeta o Consolador prometido por Jesus. Somente a revelação que tivemos com Cristo superou em magnitude. E aí nós começamos com alguns pontos fundamentais. O Livro dos Espíritos e os novos paradigmas para a humanidade.